sobre o pastor Uber Carlos Rodrigues. Eu acompanho a live, né? E muitos cristãos reunidos orando, né? Pessoas glorificando a Deus, pessoas até falando. Tinha gente lá que eu ouvi, estava falando em língua, né? Falando em línguas. E isso é preocupante, porque infelizmente, né, muitos cristãos, né, muitos de nós não sabem discernir quando é algo da parte de Deus, né? Muita gente, sabe, falou em nome de Deus, a pessoa levanta a mão, a pessoa glorifica, a pessoa diz amém, a pessoa não tem aquela coisa de analisar, né? Vamos analisar, vamos ver se vai se cumprir mesmo, né? E a gente sabe que quando uma profecia não se cumpre, a gente sabe que é uma falsa profecia, a não ser que se fosse uma profecia condicional, né? Por exemplo, se vós ouvirdes minha voz, né, e obedeceres este mandamento, então todas essas bênçãos virão sobre vós. Tem profecia que é condicional, né? E também, até mesmo se uma profecia se cumprir, na própria palavra de Deus diz, né, que se uma profecia se cumprir e a pessoa que proferiu essa profecia disser venha, vamos adorar outros deuses, ou seja, é que Deus permitiu que aquela profecia se cumprisse para testar o povo, para ver se o povo ia dar ouvido, né, a outros deuses ou não. Ou seja, até mesmo quando uma profecia se cumpre, né, também não é sinal 100% de que veio da parte de Deus. Também tem esse detalhe. Só que o que a gente tem mais visto por aí são profecias que não se cumprem, claramente que não são da parte de Deus, e mesmo assim as pessoas continuam dando ouvidos, né? Na situação desse pastor, assim, eu não sei exatamente, né, mas vamos imaginar, né, ele pregava, pastorava a igreja, devia ser um pastor muito querido pelos irmãos, né? E a pessoa tinha ali uma credibilidade com ele. Puxa, né, ele é um homem de Deus, né, então deve ser verdade, vamos dar crédito, né? Só que assim, não era necessário ninguém se reunir para orar, ninguém precisava ficar orando, clamando, porque se realmente o documento que foi deixado fosse da parte de Deus, ele ia ressuscitar e acabou. Não precisa ninguém ficar orando para fazer a profecia se cumprir, sabe, gente? Não tem isso. Quando Deus diz algo, né, que vai acontecer, isso não depende de nós, é algo que somente depende dele, a gente não tem que fazer nada, é só aguardar para ver se realmente se veio da parte de Deus ou não. E bateu 11h30, nada, né? Mas tem aquela coisa, entre 11h30, né? O terceiro dia entre 11h30, pode ser 11h31, 11h35, né? Foi passando tempo, nada, houve ali um tumulto, né? Uma suspeita ali de que ele tinha ressuscitado, né? Então o pessoal já começou a fazer um tumulto ali, e depois, né, viu que não, levaram lá para o cemitério e tal. E isso é uma vergonha, né? Causou um mau testemunho, uma vergonha, né, para o evangelho, né? Em meio a tantas falsas profecias, dessa foi mais uma, né? A gente viu que não se cumpriu, né? Porque a profecia foi bem clara, né? Pelo menos a informação que foi passada para a gente foi o quê? Que fosse ao terceiro dia, entre as 11h30, né? A gente podia ver, se bateu 11h39, tá bom, 11h39 tá entre as 11h30, né? 11h40, aí você já começa, né, pô. Então, gente, existe um limite, né? Se a profecia falou entre as 11h30, Deus, ele é claro, né? E a gente viu que não se cumpriu, ele foi enterrado, né? E é triste que muitas pessoas estavam ali, né, glorificando a Deus. Eu fiquei assistindo, eu fiquei quieto na minha. Eu não me deixo, né, tomar por uma emoção qualquer. Eu tenho que ter certeza se é da parte de Deus ou não, né? Então muitas pessoas elas acabam aprendendo a imitar. Ela ouve alguém falando línguas, a pessoa ela entende, puxa, para mim me dar bem nesse ambiente, para mim entrar, por exemplo, você tem que estar ali naquele ambiente, você tem que agir conforme o ambiente, senão você não vai se encaixar. Então muita gente acaba imitando. Puxa, fulano prega assim, eu vou imitar a mesma forma que fulano prega, eu vou engrossar a voz. Então o pastor não engrossa a voz? Eu não vou engrossar a voz, vou falar mais tranquilo. Fulano fala línguas. E existe uma cobrança, né, para a pessoa falar língua, porque tem aquela coisa de que quem fala língua espiritual, quem não fala não é. Então a pessoa, muita gente acaba, elas são induzidas, né, elas imitam o falar línguas, né? E isso é complicado porque a gente sabe que existe, né, o falar línguas, eu já falei, né? Eu tenho certeza que é algo da parte de Deus, né?
Só que eu não costumo falar língua toda hora. E também não estou falando que quem fala toda hora quer dizer que não é de Deus. Agora, eu sinceramente, eu fico na minha. Alguém está falando língua, eu não fico surpreso que a pessoa está falando língua. Alguém fez algum movimento, né, profetizou, eu não fico surpreso. Porque o que eu já vi de falsa profecia, e tá por aí na internet, a gente sabe disso, né? Mas eu também não vou julgar e falar, olha, isso aí não é de Deus. Os dons cessaram, né? Os dons é coisa lá do comecinho lá do evangelho, agora não tem mais isso, né? Também não afirmo isso porque isso é uma heresia terrível. Você falar que hoje em dia não existe mais profecia, que não existe mais dons, que não existe fala línguas. Isso aí é uma heresia você falar isso. Com certeza existe, né? Só que o que tem muito é falsos profetas, né? Cristãos sendo enganados, né? Além dos falsos profetas, o que tem muito são cristãos que são enganados. As pessoas não sabem discernir quando é uma emoção que provém da parte de Deus, né? Porque assim, quando a pessoa sente a manifestação da glória de Deus, isso é algo que, cara, a pessoa sabe que é Deus, é algo que não tem como ser imitado, não tem como ser imitado no sentido de sentir, né? Por exemplo, a pessoa que usa droga, ela pode sentir uma sensação boa usando droga, mas ela nunca vai sentir a sensação que provém da presença de Deus. Ela pode sentir uma falsa paz, né? Conforme o anticristo vai trazer para o mundo uma falsa paz. Mas essa não é a mesma paz que Jesus traz para a gente. Então, a própria música ela pode causar, né, sensações, tristeza, medo, arrepio, alegria, né? Os filmes, né? A pessoa quer assistir um filme, quer sentir aquela emoção, aquele drama, o terror, né? A novela. A gente sabe que tudo pode causar sensações e emoções, né? E muitos cristãos não sabem discernir quando isso provém da parte de Deus ou quando é somente algo carnal. Então muita gente acaba já naquela ânsia, né, de querer, é Deus. E a pessoa sente ali uma emoção, aí começa a dar glória, né? Conforme a live, falaram que o tempo mudou. Já associaram o tempo mudar com o quê? Com Deus atendendo a oração, né, que o pastor ia ressuscitar. Então muita gente já começou a comemorar. As vozes levantando alto, as pessoas glorificando, né? Isso causa uma emoção, né? E muita gente não sabe discernir quando é da parte de Deus ou não. Então tinha pessoa lá que estava falando em línguas. E aí, gente? Então isso acaba dando mais munição para a galera que fala que o falar em línguas não existe. Isso dá mais munição. Isso pode até colocar até algumas pessoas, né, que não tiver firme na fé, não conhecer bem a voz do pastor, que é Jesus. Muitas pessoas podem acabar ficando na dúvida. A pessoa até se desviar, tá vendo? Não aconteceu, não se cumpriu a profecia. Então é algo complicado, tem acontecido muito, né? E as lideranças, elas não estão sabendo, porque elas mesmas, muitas da liderança, não todas, né, mas muitas elas são enganadas e muitas elas enganam mesmo, elas sabem que estão enganando. Outras, elas fazem por ignorância, né? Então é complicado demais. Se você tem uma mania de correr atrás de profecia, correr atrás de revelação, tá vindo fulano de tal, ora por mim, né? Sabe, sinceramente, gente, eu aconselho vocês a fugir disso, né? Obviamente, se você sabe que a pessoa é uma pessoa de Deus, né? Se você tem a certeza, a testificação da parte de Deus, né? Você deve dar crédito à pessoa, né? Mas eu não acho legal. Muita gente, a pessoa nem conhece a pessoa, aí a pessoa vai lá na frente, né? A pessoa fulano vai revelar alguma coisa para mim, e fulano vai botar a mão na cabeça, né? Muita gente, qualquer coisa que o pregador fala, a pessoa dá glória. Existe um vício, né? Porque assim, se a pregação não tiver ninguém dando glória, foi frio. Eu te pergunto, quando Jesus pregava para as multidões, será que tinha tanta gente dando glória assim? Eu fico me perguntando, né? Eu não consigo imaginar Jesus pregando e um monte de gente dando glória, aleluia. Eu não consigo mesmo. Então a gente sabe que existe, né, essa cobrança no meio cristão, que é de você ter um estereótipo de espiritual, né? Porque o espiritual existe. A pessoa que realmente é muito espiritual da parte de Deus, né, ela vai dar glória,
ela vai falar línguas, ela vai profetizar, ela vai curar, ela vai expulsar demônio, ela vai. Dependendo do dom que Deus conceder a pessoa, ela vai. Só que hoje em dia existe uma cobrança, e essa cobrança, muita gente acaba fazendo isso não pelo dom de Deus, não da parte de Deus, mas acaba fazendo isso simplesmente por meios carnais. A pessoa imita. Ou pior, ou dos piores casos, o que a pessoa ser usada por um espírito maligno, por um espírito enganador. A pessoa recebeu uma falsa revelação, uma falsa profecia, um falso arrebatamento, né? E esse já é um caso já bem pior, porque normalmente a pessoa ela está sendo enganada, nem sabe. Ela crê que está sendo usada por Deus, mas não está. Não, tem caso que é a carne. A pessoa se envolve nas suas próprias emoções, né? Não sabe discernir quando provém de Deus, né? Então é complicado. A palavra de Deus diz claramente, né, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, né? Muitos darão ouvido a espíritos enganadores, muitos darão ouvido às fábulas, né? Então tem acontecido muito isso, né? Infelizmente, né, a gente sabe que tem pessoas que elas se desviam, né? Elas não querem saber mais de Deus. Tem gente que vira ateu, tem gente que vai dar ouvido a fábulas. A pessoa vai dar ouvido a outros deuses, né? São deuses que não falam, que não ouvem, né? São simplesmente fábulas, né? Por exemplo, pessoas que elas vão dar ouvido a deuses, né, indianos, né? Ou outros tipos de espíritos, né? Espíritos da natureza. A gente sabe que existem várias religiões que mexem, né, com esse tipo de fantasia, com esse tipo de coisa, né? Que a gente sabe que isso é uma enganação, mas a gente sabe que por trás disso, né, mesmo sendo uma mentira, tá justamente os demônios, né? Então, assim, é uma fábula, é uma mentira? Mas a Bíblia diz que por trás do ídolo está um demônio, né? Então é complicado, porque, infelizmente, quantos cristãos vão se afastar ou desviar por causa dessa revelação de que o pastor ia ressuscitar no terceiro dia às 11h30 e não aconteceu? Imagina aí quantos. No mínimo, né? No mínimo um, porque foi um alcance muito grande, né? Imagina as pessoas lá de Goiás, até pessoas que não são de Goiás, as pessoas comentando, compartilham na rede social, e vai lá fulano comenta, aí fulano o povo perece, Jesus está voltando. E tem gente que vai comentar e vai se lamentar, e aquilo vai gerar uma dúvida: será que realmente existe profecia, né? Então a fé das pessoas está sendo provada, né? E as pessoas que estão sendo abaladas são as pessoas que não estão firmes na rocha. São as pessoas que elas são movidas, né, simplesmente por meios, né, meios manipuláveis, né, meios carnais, né, ou movidas por enganações, né? Complicado demais, né? Muita gente ela só vai pela emoção. Eu tenho certeza que Deus existe, eu tenho certeza que Deus é real. Eu tenho certeza que o mover espiritual da parte de Deus, ele é algo real, é algo que acontece. Eu não tenho dúvida disso. Só que muita gente confunde, muita gente acha, né, que para manifestar, né, o poder de Deus, a pessoa tem que gritar, a pessoa tem que ter barulho. Muita gente acha que a música tem que toda hora estar subindo, né, a bateria subindo, né, aquela vozeirão lá alta, né, aquela gritaria, aquela frase de efeito, né, aquela coisa para estimular a pessoa, né, a se animar, né, que a pessoa é estimulada a simplesmente, todo mundo está dando glória, tem que dar glória, né? Isso, em parte, isso não é errado, né? Tem que estimular a pessoa a glorificar a Deus. A pessoa tem que realmente, né, glorificar. Só que muita gente, né, não sabe discernir as coisas. Muita gente vai simplesmente pela... É aquele negócio, né? É o instinto de sobrevivência, né? Se você está num ambiente, né, que as pessoas elas glorificam muito, se você não passar a glorificar, você vai se sentir estranho, né? Cara, a gente é cristão, a gente não precisa, né, glorificar porque as pessoas estão pedindo. A gente tem que glorificar porque a gente é cristão, que a gente teme a Deus, que a gente serve a Deus, né? A gente é adorador, a gente vai glorificar. Agora, se você está ouvindo uma palavra, está ouvindo louvor, e você não está, né, sentindo ali a presença de Deus,
Você não tem que ficar fingindo algo, obviamente, né? Você tem que oferecer um sacrifício de louvor, né? Você também não pode esperar sentir para você glorificar a Deus. Você tem que buscar a Deus glorificar mesmo sem você sentir, né? Porque o relacionamento com Deus é por meio da fé. E fé é o que? É você ver sem crer, né? Você vê, você não vê, mas você crê, né? Então assim, olha, eu não estou sentindo Deus. Olha, eu não estou vendo acontecer milagre na minha vida. Olha, Deus está no silêncio. O que tu vai fazer? Tu vai ficar calado? Não. Você vai glorificar Deus. Glória a Deus, aleluia. Você vai louvar, você vai buscar. Agora, o que você não pode fazer é simplesmente todo mundo que diz, levanta a mão, glória a Deus. Todo mundo que diz, olha, receba essa profecia. Olha, eu profetizo. Você não pode simplesmente ser manipulado e estar glorificando igual as pessoas estavam ali no vídeo. As pessoas estavam glorificando a Deus. E aí, aconteceu o milagre? Não aconteceu. E quem recebeu essa glória? Deus não tem parte com a mentira, né? Então essa glória a Deus que eles deram foi para quem? Quem recebeu essa glória? E aí, como que fica? Então até mesmo para você glorificar Deus, você tem que ter certeza se aquilo ali é da parte de Deus. Você não pode sair por aí glorificando. E o seu glória, ele tem que ir para Deus, entendeu? Você tem que ter certeza para quem você está mandando esse glória. Você está mandando glória para Deus? Ou você está mandando glória porque o pregador pediu, né? Você tem que ter um discernimento muito grande da parte de Deus para você saber o que você está fazendo, né? Então muitas pessoas, elas vão no extremo, né, elas não acreditam em nada. Elas somente ouve a palavra, analisa, vê se está certo, né, segundo o entendimento dela. E vê que tem igreja que é a famosa igreja fria, que não bate palma, não dá glória, não tem mover espiritual. E isso é algo muito ruim, né, porque são cristãos que têm a fé morta, né? Eles têm uma fé, mas é uma fé que é limitada, né? Ele só tem fé para crer que aconteceu, mas eles não creem que acontece hoje em dia, que não vai acontecer, né? É somente uma fé, uma fé morta, gente. É triste, né? Você imaginar que tem cristãos assim, tem. Por outro lado, também é triste você ver pessoas, né, que elas têm uma fé, uma falsa fé, né? Porque elas simplesmente tudo elas dão glória a Deus, tudo elas glorificam, tudo que é profecia elas dizem amém, né? Elas não analisam nada, elas não procuram saber se aquilo ali está batendo de acordo com a palavra, né? Porque a palavra diz que o Espírito e a palavra andam juntos, né? Se alguém profetiza algo e essa profecia não bate com a palavra, é algo estranho, é algo que não está batendo com a palavra, porque a palavra é bem clara, Deus ele não vai profetizar algo contra a palavra. Você quer ver uma coisa? A pessoa profetiza, né, que vai ser arrebatado antes, né, da manifestação de Cristo, profetiza, né, que o arrebatamento vai ser antes. Essa profecia não veio da parte de Deus, não veio, porque não está de acordo com a palavra, né? A pessoa pode falar em língua, pode fazer o que for, não veio da parte de Deus. Quer dizer que foi o diabo? Não necessariamente. A pessoa pode ter, ela mesma pode ter se enganado, né? O coração do homem é enganador, o coração do ser humano pode se enganar. Não necessariamente que o diabo foi lá e usou a pessoa, mas que a pessoa deu lugar à carne, deu lugar a uma emoção carnal que não veio da parte de Deus, né? Agora, se alguém vai, profetiza, né? A pessoa fala em línguas, né? E ela fala de acordo com que está na palavra, que a igreja vai sim, vai ver o anticristo, a pessoa fala direitinho com vontade na palavra, e você pode dar glória a Deus à vontade. Você pode dar glória a Deus, mas aí sabe o que é interessante? Quando vem esse tipo de profecia, quantos que levantam dão glória a Deus? Cadê? Você vê que pouquíssimas pessoas dão glória a Deus, né? Então assim, eu espero que esse áudio tenha esclarecido a vocês, né? Porque eu deixei bem claro aqui, né, que não estimulando ninguém a ficar incrédulo, mas também não estimulando ninguém a acreditar que tudo que a pessoa diz em nome de Deus, que vem da parte de Deus. A gente sabe que nem tudo, né, nem todo aquele que invoca o nome de Deus, que diz que veio da parte dele, realmente está sendo usado por Deus. A gente sabe que nem sempre é assim.